Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesse instante estar trazendo a você um estudo bíblico muito importante para nossas vidas, em que nós vamos estar dando amanhã em nossa igreja, na MEPB, na Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, no bairro dos Funcionários 1, na pessoa do nosso pastor Alex, Alex é o pastor Alex, ele que está, Alex Freitas, ele que está à frente desse ministério, e eu estou como professor da escola dominical, ajudando ele a trazer alguns estudos, Faço parte desta igreja e tenho procurado fazer a obra de Deus na medida do possível, de acordo com a eficácia do Espírito Santo de Deus. Portanto, a nossa escola dominical, ela acontecerá amanhã, mas eu sempre gosto de trazer um estudo resumido, porque isso, além de estarmos estudando mais, nos ajuda quando estivermos na sala de aula, a desenvolver melhor o estudo. Pois bem, o tema de amanhã é: de onde vêm os conflitos, É um tema bom, Um tema muito bom, entendeu? Excelente, é uma coisa que acontece todos os instantes em nossas vidas, é uma coisa que acontece em nossa família, é uma coisa que acontece na sala de aula, é uma coisa que acontece no trabalho, é uma coisa que acontece dentro da própria igreja, De onde vêm os conflitos? Então, os conflitos, eles acontecem em toda parte, de nossas vidas, onde nós estivermos, pode acontecer um conflito, tanto com a pessoa que nós conhecemos, que pode precisar da nossa ajuda para um aconselhamento, a respeito daquele conflito, como pode ser um conflito diretamente conosco, Entendeu? Então, os conflitos, ele pode ser na alma, os conflitos, ele pode ser um conflito exterior, entendeu? Os conflitos podem ser verbais, existem vários tipos de conflitos. Bom, o tema que a revista traz para nós está lá no livro de Gênesis, No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte, 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi de ti. Então, esse é o primeiro conflito que acontece há milhões de anos no jardim do Éden, com o homem, a mulher e a serpente personificada em Satanás. Houve um conflito entre eles. Deus não participou deste conflito. Deus participou como aconselhador, como punidor do conflito. Deus puniu com a expulsão de Eva e a expulsão de Adão do jardim do Éden. Por quê? Porque eles desobedeceram. Por quê? Porque entraram em um conflito entre a serpente, que era o Satanás, o próprio Satanás, personificada, no Satanás, Eva, que comeu da fruta e deu ao seu esposo Adão, que também comeu. Então, o que aconteceu? Houve um conflito. Um colocou culpa no outro. Amém? Conflito é isso. É você entrar em discussão com alguém, aí um coloca a culpa no outro coloca no outro coloca no outro. Ou seja, as pessoas não têm a proeza,
não tem a humildade, né, de assumir o seu erro, entendeu? É aquela coisa, né? A serpente, né? A mulher colocou culpa na serpente, né? E o homem colocou a culpa na mulher, ou seja, ninguém quis assumir, entrar em um conflito. Mas o Senhor Deus, Ele está pronto para resolver os nossos conflitos. E Ele não estava ali no jardim do Éden, quando chamou o homem, não foi para entrar em conflito com o homem, muito pelo contrário. Ele estava ali para resolver o conflito, e Ele resolveu o conflito. Amém? Muitas vezes é necessário expulsar de nossas vidas coisas que nos faz mal. Deus expulsou Adão e Eva do jardim, porque não poderia mais continuar ali, porque pecaram, conflitaram e pecaram. Pois bem, introdução. 2 navios colidiram no Mar Negro em 1986, lançado centenas de passageiros nas águas geladas, provocando morte. As notícias do desastre tornaram-se as mais terríveis quando uma investigação revelou que o acidente foi causado por teimosia humana. Cada capitão estava ciente da presença do outro navio e ambos poderiam ter optado por uma ação preventiva para evitar a colisão, mas nenhum deles quis ceder ao outro. Quando viram o erro que cometeram, era tarde demais. Então, isso é um conflito. Amém? Se você vai passar em uma mão, essa mão é única, mas tem um cruzamento. Tem um cruzamento. Não tem nenhum sinal. Alguém tem que ceder. Alguém tem que ser educado e deixar o outro passar. Porque se os dois entrarem num conflito, os dois carros vão chocar. E vai provocar um grande acidente. Porque pode vir mais carros atrás também e chocar neles. Entendeu? A mesma coisa aconteceu no navio. Os capitães não cederam, porque um queria ter mais autoridade que o outro. Cuidado. Na casa do Senhor não funciona dessa forma. Entendeu? A autoridade da casa do Senhor é diferente. Quem manda é o Espírito Santo, não somos nós. Amém? Não pode haver esse tipo de conflito dentro da casa do Senhor. A casa do Senhor se senta, se conversa e se entra em acordo. É como marido e mulher. Não pode estar entrando em conflito, tem que estar conversando. Porque senão sabe o que vai acontecer? Uma separação. Porque vai chegar uma hora que um não vai mais suportar o outro. Por quê? Porque está entrando todo dia em conflitos. Pois bem, fica clara a existência de um conflito de atitude dos dois capitães. Assim também há conflitos em nossa vida. Na busca do motivo desse acontecimento, devemos voltar ao começo da história da humanidade, especialmente Gênesis, capítulo 3. Podemos dividir a história humana em antes e depois do evento ali relatado. Amém? Pois bem, meus amados irmãos, então o livro de Gênesis, ele vem nos trazendo, né, esta mensagem que fala sobre conflitos, né? O antes de apresentar o primeiro tópico da lição, faça a leitura do Gênesis capítulo 3 e pergunte à classe. Amém? Então, o primeiro ponto é: quando aconteceu o primeiro conflito na história da humanidade? Entendeu? Essa pergunta será feita em classe e creio que ninguém vai, né, errar, né? O primeiro conflito aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Quando, na criação, quando Adão entrou em conflito com sua esposa e com a serpente e pecaram. Amém? Qual foi o conflito anterior de Adão e Eva? Resposta: comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como Deus, ser conhecedor do bem e do mal, ou não obedecer, ou obedecer. Comer e continuar sem discernimento, ou então
ter o discernimento e perder a comunhão com Deus, perder o lugar aprazível, né? Como o Jardim do Éden. Foi as escolhas que eles fizeram. Qual foi a escolha que eles fizeram? Preferiram perder, mas queria saber, queria ser como Deus, né? Queria ter o conhecimento que Deus tinha. Deus pode ter o conhecimento que nós temos hoje por causa do pecado. Nós não podíamos ter, porque nós não tínhamos essa capacidade. Por quê? Porque se tivéssemos, pecaríamos. Deus, porque Deus é santo e nunca peca, ele é inerrante, infalível, imutável, amém? Ele não peca, ele não mente jamais, ele não peca jamais, ele não erra, ele não comete falhas, amém? Mas o ser humano comete. Por isso que Deus fez o homem na dispensação da inocência, como uma criança, para que o homem continuasse daquele jeito e vivesse eternamente, sem nunca morrer. Essa carne viveria eternamente, mas o homem pecou. Por causa do pecado veio o quê? A morte, amém? Veio a morte física, né? A morte física e a morte espiritual. Mas a espiritual ainda teve seu jeito. Ele enviou o seu filho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Por isso que também não somos mortos espiritualmente, porque caminhamos para Cristo e Ele nos aceita, nos abraça, nos ama e nos salva, né? E derramou seu sangue na cruz por nós. Quais as consequências dessas escolhas? Resposta: eles pecaram, ficaram envergonhados e afastaram da presença de Deus e foram expulsos do jardim. Quais os outros conflitos surgiram por causa da maneira como lidaram com o primeiro? Conflito com Deus, conflito com o cônjuge, conflito com os filhos, conflito com a terra, conflito com o trabalho e conflito consigo mesmo. Entendeu? Então, o que aconteceu? Consequências. A mulher não sentia dor de parto, agora sente. A mulher não precisava suar para trabalhar, agora tem que suar para trabalhar. Ela só precisava cuidar, né? Preservar, não é verdade? Houve um conflito entre marido e mulher, não é verdade? E em relação ao trabalho, agora teria que trabalhar para comer do suor do seu rosto. Ao fazer a última pergunta, registre no quadro os diversos conflitos que surgiram em consequência da queda do homem. Apresente o primeiro, o segundo tópico da lição, relacionando com as questões discutidas pela classe e com a lista de conflitos do quadro. Então, isso é importante. Isso é uma orientação didática, certo? Que após dar o estudo bíblico, a gente vai fazer essas perguntas. Amém? A gente vai fazer essas perguntas. Essas perguntas eu vou deixar para fazer, elas são 5 perguntas, mas eu vou deixar para fazer elas no final do estudo. Amém? No final do estudo. Como lá na classe, mas como aqui é um estudo bíblico, eu estou colocando no meu canal. Se alguém tiver a curiosidade de olhar, vai ter mais ou menos, vai ser mais fácil de responder quando eu perguntar, né? Porque se não olhar, pode ser que fique um pouco mais difícil. Mas nós ajudamos na sala de aula as pessoas a tirar as dúvidas. Primeiro tópico: quem somos agora? Quem somos agora? A entrada do pecado no mundo estragou a festa da vida. O Éden era um lugar aprazível, jardim de delícias, um paraíso mesmo. A prova disso se resume num só fato: lá não havia pecado, mas a partir da queda o ser humano adquiriu uma outra natureza, a de pecador. Ou seja, o homem vivia na aliança adâmica, Deus fez uma aliança com Adão, na dispensação da inocência, né? Ele pecou e saiu da dispensação da inocência para a dispensação da consciência, amém? Da consciência, porque agora ele sabia o que era bom e o que era ruim, o que era o bem e o que era o mal, o que era pecado e o que não era. Antes ele vivia como uma criança, amém? Mas agora não, agora ele tem, agora mudou a sua natureza, a natureza
aquela natureza que era a natureza pura, agora é a natureza pecaminosa. Herdamos do primeiro casal o gene do paraíso perdido. É o sentimento ou a sensação de que tínhamos algo e perdemos, de que não somos exatamente o que fomos criados para ser. Marcus Nauser foi quem disse essas palavras em seu livro Opção pela Vida. Campinas United Express fez um interessante esboço sobre esse tema. O esboço a seguir é dele, mas os comentários do doutor da lição, salvo quando houver citação. Amém? Então, homens movidos pelo Espírito Santo, né? Que traz frases como essa, né? De sabedoria. Ainda no primeiro tópico, somos seres expulsos do paraíso. E o Senhor, Deus, lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. A liberdade está declarada nesta palavra, livremente. O homem não precisava consultar o Criador, pois ele já havia dado a ordem para desfrutar de toda a árvore. Contudo, não contente com a tamanha bênção, o primeiro casal quis ir além do que Deus estabeleceu. Resultado, foram expulsos do jardim. Então, veja só, nós também fomos expulsos do jardim, porque a proporção que Adão pecou, nós também pecamos em Adão. Então, nós também fomos expulsos do jardim. Que expulsão é essa? Nós saímos da nossa pureza espiritual e nos tornamos pecadores em Adão. Portanto, fomos expulsos. O pecado nos expulsou da comunhão com Deus. Então, agora o que tem que haver? Tem que haver uma comunhão com Deus. Tem que haver uma nova aliança com Deus. Através de quê? Através de você procurar Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Você vai dar um passo para ele e vai dizer: Senhor, te recebo minha vida. Quando você recebe Jesus na sua vida, você volta à comunhão com Deus. E aquela expulsão de Adão passa a não ter mais valor. Aquele pecado perde o valor, perde a força na nossa carne. E nós nos tornamos em comunhão com Deus uma outra vez. Amém? E agora, uma comunhão eficaz, única, que não precisa fazer duas vezes. O sacrifício vicário, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo homem, Jesus Cristo Deus. Amém, irmãos? Então, veja aí que estudo maravilhoso, né? Um estudo tremendo, estudo ótimo, excelente esse estudo. Tem pessoas que não vão na escola dominical, perde, né, irmão, um estudo desse, né? Porque que a gente aprende tanta coisa, né? É uma benção. A vida humana se inicia no paraíso e se desenvolve no desejo e luta de retornar ao paraíso perdido. E sem essa compreensão, não conseguiremos entender o ser humano. Quando Jesus usou a palavra perdição, lá em Mateus 7,13, estava dizendo que as pessoas estão perdendo algo, no caso a vida. Amém? Então, por que nós perdemos a vida? A vida eterna, a vida espiritual. Por quê? Perdemos em Adão. Então, se não aceitarmos o sacrifício de Cristo, se não reconhecemos Deus como Senhor, soberano, Salvador, meu amigo, estamos perdidos para sempre, o resto da vida. Não vamos herdar a salvação. E a pessoa só vai se arrepender no dia que acontecer. Porque tem gente que é teimoso. A gente está pregando e eles não querem saber. Ele até sai, ele não quer nem ouvir a Bíblia. Ele não aceita nem o panfleto. É incrível. Que Deus tenha misericórdia daqueles que têm o coração endurecido.
Eu sei, irmãos, que todos nós vamos pecar. Eu sei que você pode estar pensando isso. Mas o pecador remido é diferente do pecador não remido. Você tem um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo, o maior advogado do mundo. Não lhe cobra um centavo, não lhe cobra. Amém? Não tem arrumadinho, sabe? Não tem facção, tá entendendo? Não tem falsidade e não lhe cobra um centavo. A única coisa que ele lhe cobra é que você reconheça ele como Senhor e Salvador. Ele não está te cobrando muito, não. Está te cobrando pouco pelo que ele fez. Dá o seu filho para morrer por você. Amém? Olha que ele é o juiz dos juízes, advogado dos advogados e desembargadores dos desembargadores. Lembre-se disso. Somos seres insatisfeitos com o paraíso que temos. A insatisfação é gerada pelo senso da perda. Nada satisfaz, nada preenche. A raça que não está no lugar originalmente planejado por Deus. Isso explica o comportamento da humanidade que busca freneticamente satisfazer-se em tantas coisas e em tantos lugares, mas a sede só aumenta. Nenhum momento de nossas vidas será tão pleno que não haverá nenhum reparo a ser feito. Meu amado irmão, não adianta, você não vai encontrar, você não vai se satisfazer nunca. Você só consegue encontrar a sua satisfação plena, completa no Espírito Santo de Deus. Você pode ter tudo, dinheiro, você não precisa de dinheiro, roupa para vestir, sapato para calçar, comida para comer, carro para andar com ar-condicionado geladinho daquele, é bem gelado, sabe? Sair daqui lá para o Recife, para o shopping de Recife, passear, tomar sorvete com sua esposa, com seus filhos, sua família. Mas se você não tiver o Espírito Santo, vai sempre faltar algo. E você vai procurar e não vai encontrar. Mas a resposta está na palavra de Deus. 66 livros. Espírito Santo de Deus é a resposta. Sem ele, não tem como. Amém? O paraíso vai continuar perdido. Porque foi perdido em Adão e continuará perdido. Vamos continuar. Somos seres de paraíso em paraíso. Uma pessoa fora do seu ambiente natural se comporta como um peregrino, tentando encontrar seu lugar. Sempre achamos que a próxima circunstância, pessoa, emprego, cidade ou país, nos trará felicidade. Tão sonhada. Nos trará uma felicidade tão sonhada. Grande engano. Nenhum paraíso suprirá o que foi perdido. Amém? Então você pode ir para as Ilhas Bahamas, você pode ir para as Filipinas, você pode ir para a praia de Tambaú, para a praia de Cabo Branco, você pode ir lá para Salvador, né? Para as ilhas de Salvador, você pode ir para onde você quiser. Os melhores lugares, os lugares mais aprazíveis que tiver. Se o Espírito Santo estiver em você, você será feliz. Se não tiver, você não será. Porque com o Espírito Santo você também não pode ir para qualquer lugar não, entendeu? Tem uns lugares que o Espírito Santo não permite que você vá. E ele toca e diz, olha, para ali não, tá? E aí você tem que obedecer. Para ter o Espírito Santo, para achar o paraíso perdido, precisa renunciar a algumas coisas. E é por isso que tem muita gente perdida, procurando o paraíso perdido e até hoje não encontrou. Amém, meus amados irmãos? Então, de onde vêm os conflitos, né? Tá aí, né? 4. Somos seres impedidos de voltar ao paraíso perdido. Ninguém jamais voltou ao paraíso perdido. Deus colocou anjos especialmente designados. Portanto, cada qual deles tem uma espada de fogo que dá voltas
em todas as direções, para que o primeiro casal não tornassem ao paraíso e tivesse acesso ao caminho da árvore da vida. Então aqui o Senhor está falando do próprio lugar, realmente, literalmente onde aconteceu. Na época que foi expulso, Deus colocou anjos, né, querubins, para guardar o lugar. E com espadas, né? As espadas elas ficavam girando em torno do lugar onde estava o jardim, para proteger a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, né? Porque se alguém comesse, não morreria mais. Então, o Senhor guardou a árvore e depois transportou. Essa árvore se encontra no paraíso de Deus. Você só vai ver quando o seu corpo for glorificado. Você for arrebatado por Cristo, aí você vai encontrar a árvore da vida. Ela vai estar lá guardada. Tem alguns segredos que Deus não conta, né? Tem alguns segredos que Deus não conta. Porque ninguém nunca conseguiu um pedaço da arca de Noé, né? É um outro segredo, né? Que Deus não conta para ninguém. Tem coisas que as pessoas passam anos e anos e anos e anos e ninguém consegue. Nem uma pequena fagulha, você entendeu? Um pequeno fragmento, não consegue, porque Deus não permite. Amém? Somos seres que decidem, ou seja, você pode decidir a sua vida. Você pode fazer a sua vida o que você quiser. Você pode fazer o bem, você pode fazer o mal, porque você tem livre-arbítrio, Deus que lhe deu. Claro que Deus mandou você escolher o bem, mas tem muitas pessoas que preferem o mal. O Senhor Deus perguntou a Adão: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? O primeiro homem decidiu errado, e as consequências dessa decisão passaram a todos os homens. Escolheram todos os dias, em todos os momentos. Ninguém vive sem tomar decisões. No mundo pós-queda, temos que decidir, mas pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, retornaremos ao paraíso eterno. Poderemos comer da árvore da vida e de lá jamais seremos expulsos. Apocalipse 2:7, 22, 2 e 4. A Deus seja a glória para sempre. Então, nós vamos tomar decisões erradas, sim, vamos errar, claro, nós vamos errar. Vivemos num mundo pós-queda, vivemos num mundo pecaminoso, estamos na carne, não estamos blindados contra o pecado, mas nós também podemos acertar, porque nós temos escolhas para fazer. Deus nos deu escolhas e nós devemos escolher as coisas corretas. Amém? Se nós escolhermos as coisas corretas, comeremos da árvore da vida, que está no paraíso. Se não, não veremos nada, nem um pequeno fragmento de uma folha da árvore. Nós não veremos, perderemos a nossa salvação, né? Porque a Bíblia nos dá duas opções: ou você escolhe o bem e se salva, ou você escolhe o mal e perde a salvação. São escolhas, né? São escolhas. Mas a Bíblia nos garante: se formos fiéis, comeremos da árvore da vida, veremos a árvore da vida. Amém? Segundo tópico: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. O homem foi feito santo e irrepreensível, sem pecado, inocente, dispensação da inocência, aliança adâmica, jardim do Éden. Primeiro homem, sem nenhuma inocência, nenhum pecado, andava nu e não percebia que estava nu. Sua mulher foi feita da costela, andava nu os dois e não percebiam que estavam nus os dois. Esse versículo de Eclesiastes nos ensina que muitos problemas, sofrimentos são nossa culpa e nosso destino. Sabemos que muitos sofrem por causa dos outros. As vítimas da guerra, por exemplo, em sua condição original, Deus fez o homem reto
mas ele se corrompeu, perdendo seu estado de inocência e santidade. A expressão muitas astúcias é o mesmo que muitas complicações, muitas invenções. Então o homem, ele começou logo destruindo a natureza. O homem destrói a natureza todos os dias. Isso complica em relação à nossa respiração, né? Nós respiramos um ar impuro hoje, né? As fabricações de carros, de aviões e muitos outros automóveis são feitos de formas incorretas. Os homens são inteligentes, podia evitar isso. Por que não existe o carro com água? Porque não vai dar lucro, né? Não vai dar lucro e vai deixar de vender a gasolina, mas se pode fazer um carro com água. Se a energia é fornecida através da água, se não tiver energia, se não tiver água, não tem energia. São as usinas hidrelétricas que geram a energia. Então a água pode gerar, fazer o motor de um carro funcionar, claro. O homem é inteligente para isso, mas ele não faz, porque senão não vai vender mais a gasolina, nem óleo diesel e nem álcool. Então, interesses financeiro por trás disso, leva o pecado, não é verdade? O medicamento, ele podia ser feito para curar a pessoa, mas ele faz só para dar um paliativo, porque senão não se vende mais. Um calçado poderia ser feito para durar um ano, mas já a pessoa esperar um ano para comprar outro par de sapato, então não daria lucro para as lojas. Então, o pecado está por trás, são astúcias, astúcias que está na mente humana. Por isso, a taça de Deus, de vez em quando Deus derrama um pouquinho da sua taça, por causa da astúcia. Mas Deus sabe de tudo, Deus não é menino, Deus conhece. Eu estou sabendo, que sou ser humano, já estou sabendo alguma coisa. Imagina o nosso Deus, que sabe tudo, o que tem dentro, o que tem fora de nós, né? As consequências da queda são conhecidas, entretanto, precisamos destacar alguns tópicos, porque estes se interligam com os conflitos da vida, né? Então as pessoas, elas se interligam com os conflitos. Não tem como não interligar, é quase impossível. Você está dentro da sua casa pregando a palavra, gravando um vídeo, de repente chega alguém para te desacatar. Pense aí, o que você acha disso? É complicado, não é? Mas acontece. E acontece, claro que acontece. E às vezes por uma coisa que você nem fez, uma coisa que você nem teve culpa, mas acontece. São conflitos da vida. Conflitos da vida. Deus nos provando para saber se nós estamos prontos para conflitar ou não. Precisamos sair desses conflitos tão conflitantes com classe, com diplomacia, sem magoar nem ele e nem sem você ser magoado. Amém? Ou se ele te magoar, procure não magoá-lo. Diga apenas a verdade. Diga apenas a verdade. A verdade, ela tem força própria, né? A mentira, o pai da mentira é o diabo, mas a verdade tem força própria, porque a verdade é de Deus. A terra amaldiçoada, Gênesis 3,17. Pisamos num chão amaldiçoado, maldita a terra por tua causa. Não há como escapar dessa triste realidade, mas não pense que seja uma maldição semelhante à de um feiticeiro pagão que esteja interessado somente na desgraça do outro. O sentido é que a terra vai sofrer as consequências da desobediência contra o Deus Santo, ainda que você possa contemplar lugares paradisíacos na terra, eles estão guardados para serem consumidos pelo fogo e pelo juízo de Deus, conforme diz o apóstolo Pedro, 2 Pedro 3,7. Então, você pode ir no lugar mais lindo do mundo, mas ele está reservado para o fogo. O mundo inteiro, a terra inteira está reservada para o fogo. Até a minha casa onde eu moro está reservada para o fogo. O shopping está reservado para o fogo. Está reservado para aquele lugar bonito, todo espelhado em cima, com ar-condicionado,
entendeu? Confortável, está reservado, está reservado. Toda a terra está reservada para o fogo. Amém? Por quê? Porque foi amaldiçoada por causa do pecado. E Deus não pode implantar o seu reino milenar na terra sem que a terra seja purificada pelo fogo. Essa é a resposta. A humanidade decadente, 2 Timóteo 3:1-5. Temos uma profecia acerca dos últimos dias, que começaram quando Jesus nasceu e terminaram na segunda vinda. A moralidade em baixa, pois os homens serão o apóstolo imediatamente prossegue dizendo-nos: a razão da dificuldade dos últimos dias é importante compreender que os homens serão os responsáveis pelos tempos difíceis, os duros de suportar. Por isso, nesse texto, encontramos 18 adjetivos negativos que explicam a razão das dificuldades entre as pessoas. Então, por causa da dureza do coração do homem, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6, ou 6:4. Ao analisar cada palavra, descobrimos que todo esse comportamento errado é a inevitável consequência de amar mais a si mesmo e aos prazeres do que a Deus. Então, tem gente que prefere amar mais a você mesmo, amar mais a mulher, mais o pai, mais a mãe, mais a esposa, mais os filhos, mais os prazeres da carne, né? Mais o programa no shopping, mais o jogo de futebol do que a Deus. Aí, Deus não troca a sua glória com absolutamente ninguém. Isso é egoísmo. Amém? Egoísmo. Dos 18 termos, 4 estão relacionados ao amor e à amizade, sugerindo que, fundamentalmente, o erro da humanidade é que o seu amor está mal direcionado. Em vez de serem amigos de Deus, são amigos de si mesmo, egoístas, amigos do dinheiro, avarentos, amigos dos prazeres, hedonista. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e 4, isso dá uma pregação que é uma beleza. Agora, se tiver pessoas que estiverem enquadradas nisso, vai sair muita gente chateada. Mas temos que pregar a verdade, né, irmãos? Não adianta querer esconder a verdade. A verdade está na Bíblia, né? A Bíblia é a verdade, né? Ela nos conta toda a história da verdade e nós precisamos pregá-lo. Amém? Certo teólogo compara o homem egoísta ao ouriço, mamífero insetívoro que tem o corpo coberto de espinho, o qual, tornando-se uma bola, mostra somente espinho aguçado aos que o veem, ao mesmo tempo em que guarda para si mesmo, interiormente, todo o pelo macio e quente. Trench, né? Um grande teólogo, né? Um grande homem de Deus, escreveu isso. Trench. A religiosidade aparente, 2 Timóteo capítulo 3:5, é muita aparência na religiosidade. Religiosidade é apenas aparência. Calça bonita, camisa bonita, gravata linda, maravilhosa, blazer esplêndido, barba muito bem feita e um perfume exalador, mas o interior sepulcro, infelizmente, né? Infelizmente, tudo lindo por fora, mas por dentro, caráter, que é bom nada, né? E o homem o verdadeiro cristão tem que ter o quê? O caráter de Cristo, né? Ele não tem caráter, ele só visa o dinheiro, a gordura e a lã das ovelhas. Na realidade é
um verdadeiro mercenário, né? E não é só pastor, presbítero, diácono, líder de igreja que é mercenário, não, viu? Membros também podem ser mercenários, podem fazer coisas apenas visando o dinheiro. Talvez surpreendentemente, por que não dizer quase inacreditável que as pessoas como essas que acabamos de ler possam também ser religiosos. Mas é verdade, alguém já disse que é justamente atrás das fachadas da religiosidade que as pessoas mais se escondem. Leia Isaías 1, capítulo 10, 17, que você vai ver. Aos escribas e fariseus hipócritas, exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Mateus 23, 25. Significa que eram meticulosos em proteger a pureza cerimonial, mas por dentro não havia pureza moral. Ou seja, é aquele que conserva, é conservador exterior. Ele tem uma conservação impecável, mas só no exterior. No exterior. Ele quer se mostrar uma coisa, mas na verdade não é. Ele não é como as ervas amargas, que o que tem que ser por dentro tem que ser por fora, que é a verdade. Você entendeu? Por isso que o Senhor colocou as ervas amargas, né, na Páscoa, na primeira Páscoa, né? Foi a Páscoa dos Hebreus, né? 2 Timóteo 3,5 afirma: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, era forma sem poder, aparência externa, sem realidade interna, religião sem moral, sem fé, sem obras, como escreveu A.W. Tozer. Todas as nossas palavras são do poder, mas todos os nossos atos são da fraqueza. A verdadeira religião combina forma e poder. Amém? Então, não adianta sermos apenas aparentes. Tem que ter poder de Deus, né? Tem que ser moldado pelo Espírito Santo, tem que renunciar ao pecado, tem que lançar fora os erros, né? O campo de batalha. Toda pessoa que já experimentou o novo nascimento sabe que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e a potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Podemos destacar três características neste versículo sobre o inimigo que enfrentamos. Quem é o inimigo que enfrentamos? O diabo, né? Primeiro, poderoso. São forças e não fraquezas do mal. Vale lembrar que o diabo pode oferecer a Jesus todos os reinos do mundo, Mateus 4, 8, 9. E o Senhor Jesus o chamou de príncipe deste mundo, João 12, 31, 16, 11. Um príncipe é alguém que tem um principado nas mãos. É um príncipe do mal, é um principado maligno, mas é um principado. Então ele não brinca de ser diabo. Maligno. Se esperamos vencê-lo, temos que ter em mente que ele não possui qualquer princípio moral, nem código de honra, nem sentimento mais nobre. Stott é totalmente inescrupuloso, sem qualquer poder, sem qualquer pudor ou vergonha, só maldade. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Então, veja as características do diabo, né? Tá vendo aí? Ele não brinca de ser diabo. Terceira, astuto. O diabo, ele é astuto. Paulo escreveu sobre as ciladas do diabo, Efésios 6:11. Em 2 Coríntios 11:14, afirma que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E em Coríntios, 2 Coríntios 2:11, declara que para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois
não lhes ignoramos os desígnios. Ou versão diz: conheceremos bem os planos dele. As ciladas do diabo têm muitas formas, mas seu maior êxito em astúcia é quando consegue persuadir as pessoas de que ele não existe, negar sua existência, expor-nos ainda mais